A história dos Cavaleiros Templários é uma das mais fascinantes da Idade Média, cercada por mistério, devoção, coragem e também tragédia. Esses homens surgiram em um tempo em que a cristandade buscava defender os lugares santos, especialmente Jerusalém, que havia sido reconquistada durante a Primeira Cruzada no final do século XI. O surgimento dessa ordem militar religiosa não foi apenas um fenômeno político ou social, mas profundamente ligado à fé e ao propósito de servir a Deus, defendendo os peregrinos que se dirigiam à Terra Santa e preservando aquilo que representava o coração da fé cristã. Segundo a Igreja Católica, os templários foram criados não apenas como guerreiros, mas como monges, soldados que dedicaram suas vidas à oração, à disciplina e à defesa da cruz de Cristo. No início do século XII, um pequeno grupo de cavaleiros liderados por Hugues de Payens fez um voto diante do patriarca de Jerusalém e assumiu a missão de proteger os cristãos que iam em peregrinação à Cidade Santa. A princípio eram apenas 9 homens, mas sua devoção chamou a atenção do rei Balduíno e da própria igreja. Pouco tempo depois, o Concílio de Troyes, sob a orientação de Bernardo de Claraval, aprovou oficialmente a regra dos Templários, e assim nasceu uma das ordens mais poderosas da história cristã. Bernardo, considerado um dos maiores doutores da Igreja, escreveu em defesa dos Cavaleiros do Templo e disse que eles eram ao mesmo tempo mansos como monges e ferozes como leões no campo de batalha. Sua espiritualidade era marcada pela humildade, pela renúncia aos bens terrenos e pela vida em comunidade, mas também pela coragem em enfrentar exércitos inimigos para proteger os fiéis. O nome completo da ordem era Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, pois sua sede em Jerusalém se estabeleceu nas proximidades do antigo Templo de Salomão. Para eles, essa associação tinha um significado espiritual profundo. O templo, na Bíblia, sempre foi símbolo da presença de Deus entre os homens, e os templários se viam como guardiões daquilo que era santo. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham a missão de guardar a Arca da Aliança, os cavaleiros acreditavam que guardavam a fé e os lugares sagrados onde Jesus Cristo havia caminhado, pregado, morrido e ressuscitado. O Salmo 122 dizia: "Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Para os templários, Jerusalém era essa casa, o centro da espiritualidade e o destino de sua missão. A vida dos templários não era fácil. Segundo os relatos da igreja, sua rotina seguia a disciplina monástica. Acordavam cedo para as orações, participavam de missas, faziam jejuns, dedicavam-se a trabalhos comunitários e treinavam duramente para as batalhas. Não possuíam bens pessoais, pois tudo era da ordem. Vestiam o hábito branco com a cruz vermelha, símbolo do sacrifício e do sangue derramado por Cristo. Essa cruz era para eles mais do que um emblema. Era uma lembrança constante das palavras de Jesus Cristo, que disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Os templários tomaram essa palavra ao pé da letra, vivendo como homens que haviam renunciado ao mundo para seguir apenas a Deus. Eles também eram conhecidos por seu voto de castidade, pobreza e obediência. Na prática, isso significava abrir mão de famílias, riquezas e ambições pessoais para viver unicamente em função da missão da ordem. Para muitos, isso os tornava homens de fé exemplar, que refletiam o espírito dos apóstolos descrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, onde se diz que ninguém considerava como seu o que possuía, mas tudo entre eles era colocado em comum. O modelo apostólico de vida comunitária se repetia na disciplina dos Cavaleiros do Templo. Nas batalhas, os templários eram temidos por sua coragem. Eles acreditavam que morrer em combate pela defesa da fé era semelhante ao martírio, e por isso enfrentavam os perigos sem medo. Essa mentalidade estava em sintonia com as palavras de São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, quando disse: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho." A morte para os templários não era o fim, mas a entrada na presença de Deus. Muitos relatos dizem que, em batalha, eles iam à frente, abrindo caminho, mesmo sabendo que poderiam perder a vida. Essa coragem inspirava os outros cruzados e muitas vezes determinava o rumo das guerras.
Além de guerreiros, os templários se tornaram também administradores habilidosos. A Igreja Católica reconhecia sua integridade e confiança. Por isso, muitas pessoas depositavam bens e riquezas sob a guarda da ordem. Os templários acabaram criando um sistema financeiro rudimentar, que se assemelha ao que hoje chamamos de bancos. Peregrinos podiam deixar suas riquezas na Europa e retirar em Jerusalém através de documentos emitidos pela ordem. Isso mostrava como eles não apenas protegiam espiritualmente, mas também materialmente os fiéis. Mais uma vez, podemos traçar um paralelo bíblico, lembrando das parábolas que Jesus Cristo contou sobre os talentos, em que os servos eram chamados a administrar com fidelidade aquilo que lhes era confiado. Os templários viam-se como esses administradores fiéis que guardavam não apenas tesouros materiais, mas sobretudo a fé. Com o passar dos anos, a ordem cresceu em poder e influência, possuindo terras, castelos e riquezas em toda a Europa. Mas, apesar disso, eles nunca abandonaram seu ideal original de humildade e serviço. A Igreja via nos templários uma extensão da luta espiritual descrita em Efésios capítulo 6, onde São Paulo ensina que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Embora estivessem literalmente em batalhas contra inimigos visíveis, os cavaleiros entendiam que a verdadeira luta era espiritual, contra as forças do mal. A devoção dos templários a Jesus Cristo era intensa. Muitos relatos apontam que eles tinham práticas de oração que iam além das exigências monásticas. Ao mesmo tempo, sua espiritualidade estava profundamente enraizada na figura de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o Filho de Deus que deu sua vida na cruz. Para eles, cada batalha era uma forma de defender a herança deixada por Jesus Cristo e os lugares onde ele havia derramado seu sangue. Porém, a história dos templários também foi marcada por injustiça e sofrimento. À medida que cresciam em poder, começaram a despertar inveja e temor em reis e governantes. O mais famoso episódio ocorreu no início do século XIV, quando o rei Filipe, da França, endividado com a ordem, conspirou contra eles. Em uma sexta-feira, 13 de outubro, muitos cavaleiros foram presos, acusados de heresia e de práticas ocultas. A Igreja, pressionada pelo poder político, acabou cedendo, e o Papa Clemente dissolveu a ordem oficialmente. Muitos templários foram torturados e mortos, e seu último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado em Paris. Sua morte lembra o destino de muitos justos na Bíblia, que sofreram perseguição por permanecer fiéis. Assim como no livro de Hebreus, capítulo 11, se fala daqueles que foram torturados, não aceitando a libertação, para alcançar uma melhor ressurreição. Os templários enfrentaram a injustiça com coragem, preferindo morrer a renegar sua missão. Ainda hoje a memória dos cavaleiros templários permanece viva. Muitos os veem como mártires da fé, homens que viveram de acordo com as palavras de Jesus Cristo, que disse em João capítulo 15: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." Eles deram suas vidas por amigos, por peregrinos, pela Igreja e pela fé que professavam. Seu exemplo de disciplina, coragem e devoção continua inspirando gerações, mesmo séculos depois da dissolução oficial da ordem. A vida dos templários pode ser entendida como uma manifestação concreta do chamado que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eles não pregavam apenas com palavras, mas com atitudes, com a defesa daquilo que era sagrado, com a entrega total de si mesmos ao serviço de Deus. Sua história ecoa a mensagem bíblica de que a fé sem obras é morta, e suas obras foram a defesa da cruz e a proteção dos fiéis. Se olharmos espiritualmente para a trajetória dos templários, vemos nela uma reflexão do próprio caminho cristão. Assim como eles renunciaram ao mundo, todo cristão é chamado a colocar Deus em primeiro lugar. Assim como eles lutaram contra inimigos visíveis, nós também lutamos contra tentações e forças espirituais que querem nos afastar da verdade. E assim como muitos deles deram suas vidas, cada fiel é chamado a dar sua vida, não necessariamente pela morte, mas pelo testemunho diário de fidelidade,
amor e perseverança. A Bíblia nos mostra que a vitória não está na espada, mas em Jesus Cristo. Os templários entendiam isso, e por isso mesmo, em suas derrotas militares, mantinham a certeza de que estavam no caminho certo. Eles sabiam que a verdadeira Jerusalém não é a terrena, mas a celestial, descrita no Apocalipse capítulo 21, como a cidade santa que desce do céu, adornada como uma noiva para o seu esposo. A luta deles pela Jerusalém terrestre era apenas um reflexo da esperança maior na Jerusalém eterna, onde não haverá mais pranto, dor ou morte, porque Jesus Cristo será a luz eterna. Por isso, a história dos Templários não deve ser vista apenas como um episódio militar ou político, mas como uma expressão de fé. Eles viveram como monges e guerreiros, mas sobretudo como homens que entenderam que sua vida tinha um propósito maior: servir a Deus com todas as forças, até o fim. A Igreja os reconhece como parte de um movimento de devoção que marcou a Idade Média, lembrando-nos que cada época da história traz homens e mulheres que, com suas limitações, se entregam ao serviço do Evangelho. Ainda que muitas lendas e mistérios tenham surgido ao redor da figura dos Templários, a verdade essencial é que foram homens de fé, e sua fé estava centrada em Jesus Cristo, aquele que é chamado em João capítulo 1 de o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tudo o que eles fizeram, todo o sangue que derramaram, toda a renúncia que viveram, foi por amor a Ele. Por isso, sua história ecoa até hoje como um testemunho de que vale a pena viver e morrer pela fé. E assim terminamos esta jornada pela vida e pela fé dos Cavaleiros Templários. Homens que entregaram tudo em nome de Jesus Cristo e da missão que carregavam. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.